Oi gente, nós somos alunos da turma 2C e hoje vamos apresentar o vídeo sobre o ferro, que foi proposto pela professora Amanda. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a função do ferro na planta. O ferro ele é essencial para que haja uma síntese de proteína na planta. Ele vai estar ajudando também a formar sistemas respiratórios enzimáticos, ou seja, ele vai atuar na respiração da planta, na sua fotossíntese e na sua produção de energia. O nosso solo ele contém milhares de quilos de ferro, mas nem sempre todo esse ferro disponível ele está sendo utilizado de maneira adequada na rotação das culturas. A absorção de ferro, ou seja, como é feita a absorção, é absorvida aos coloides, como o cátion. A grande parte dos solos contém milhares, mas muitos quilos de ferro. É necessário que haja o calcareamento dos solos ácidos, para que haja uma ótima produção da cultura. Mas esse excesso de calcareamento vai estar trazendo a deficiência do ferro. A deficiência de ferro. A deficiência de ferro, ela vai diminuir a produção de clorofila na planta. Ela sempre vai iniciar nas folhas novas, ou seja, ela vai ser imóvel. Os sintomas, eles vão iniciar nas nervuras dos foliolos. Com o passar do tempo, essas folhas vão começar a ficar amareladas. E quando a doença vai se degradando, as folhas passam a ficar brancas, podendo também apresentar manchas amarronzadas perto da borda. Quando há demais de ferro no solo, ou seja, quando há excesso de ferro. O ferro, seja embora essencial para o solo, mas quando é demais, pode causar a redução no crescimento das plantas e, consequentemente, na produtividade delas. O ciclo do ferro. A absorção do ferro pelas plantas, ela é metabolicamente controlada. O ferro ele pode ser absorvido como hidróxido férrico ou como hidróxido ferroso. Mas para que ele possa atuar na planta, ele precisa sofrer uma redução de hidróxido férrico para hidróxido ferroso. O ferro ele vai voltar para o solo com a oxidação, ou quando o metal é enferrujado. Lembrando que os solos que mais acometem deficiência de ferro são os solos alagados, por conta de que a água ela vai trancar a respiração e vai dificultar o transporte do ferro. Então vamos falar hoje um pouco sobre as fontes do ferro. O ferro ele pode existir na água da torneira no estado iônico correto, mas ele oxida rapidamente de uma forma não utilizável para as plantas. Para evitar esse fenômeno, podem usar-se misturas de compostos com o ferro. Essas misturas elas vão evitar que o ferro se oxide, facilitando a sua assimilação pelas plantas. A concentração de ferro deve ser inferior a 0,2 ppm. Vamos citar alguns componentes químicos que tem o ferro, que é o óxido ferroso e o sulfato férrico. Vamos falar também um pouco sobre as fontes orgânicas no solo, que são aonde existem mais matéria orgânica e solos muito molhados. Nesse solo ele praticamente vai ser um solo pobre em ferro. Para evitar um pouco o ferro nos solos é utilizado a calagem, só que a calagem ela vai diminuir muito o ferro, isso pode causar deficiência do ferro. Então a gente tem que manter o pH e a calagem do solo em equilíbrio. It's been 24